Livre para todos os públicos. Bom dia! Começamos então mais uma semana aqui com alegria, o nosso projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida, estendendo um sincero bom dia, uma excelente semana para todos os cidadãos rosarienses e de um modo carinhoso e bem especial a todas as nossas crianças do 4º e do 5º ano da nossa rede de educação municipal de Rosário. Então vamos começar a nossa virtuaula de hoje, mais uma vez, revisando o conteúdo da semana passada. Semana passada nós falamos a respeito de como os animais se alimentam e são classificados, né, quanto à sua alimentação em herbívoros, carnívoros, né, detrívoros, e nós aprendemos esse conteúdo da semana passada, né? Esta semana nós vamos começar um assunto novo, bem interessante, porque nós estivemos aí na Semana do Meio Ambiente e hoje nós iremos falar a respeito desse assunto. Nós vamos tratar dos recursos naturais, do consumo consciente e da reciclagem. Fatos e assuntos importantes para nossas vidas hoje no planeta, para a nossa preservação da saúde do nosso planeta. Mas falando a respeito de recursos naturais, vem a questão: o que são recursos naturais? Vamos, olho na tela, vamos buscar aqui o nosso conceito de recursos naturais. Recursos naturais são todos os elementos disponíveis que estão à disposição na natureza e que podem ser utilizados pelos seres vivos. Então, tudo que está à disposição dos seres vivos na natureza, tá, são chamados de recursos humanos. E a exemplo disso, nós temos o solo, nós temos os minerais, nós temos a água, os animais na sua diversidade, a vegetação também na sua diversidade, a luz solar, a luz eólica, né, que provém dos ventos. Então, todo esse conjunto de elementos que estão disponíveis na natureza, nós chamamos de recursos naturais. Quanto à sua classificação, os recursos naturais podem ser diversos e também utilizados de diversas formas. Nós temos recursos naturais presentes na alimentação, recursos naturais presentes como matéria-prima para a fabricação de outros produtos que são consumidos pelos seres humanos e também produtos que são utilizados na forma de energia ou na produção de energia. A exemplo de recursos naturais que estão presentes na nossa alimentação, nós temos as frutas, os cereais, os grãos. A exemplo de produtos que são considerados como matéria-prima, presente também na natureza, por exemplo, nós temos o algodão. O algodão está presente na natureza e ele é utilizado nas indústrias para a fabricação de toalhas, de tecido, do vestuário necessário para os seres humanos. Eles são utilizados como matéria-prima para produzir esses produtos. E produtos que também são feitos a partir da energia, né, usados na produção da energia. Nós temos, a exemplo disso, a água, né, os ventos, que vai produzir a energia eólica. Nesse caso aqui, a água vai produzir a energia, né, que nós utilizamos na nossa casa através das usinas hidrelétricas e assim sucessivamente. Vamos classificar os recursos naturais em duas etapas, em dois grupos. Os recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis. Vamos então definir cada um deles. O que são produtos naturais ou recursos naturais renováveis? O próprio nome já está dizendo. São todo aquele que não se esgota com o seu uso e que podem ser renovados. Tudo aquilo que não vai se esgotar, mesmo que a gente esteja utilizando diariamente e que podem ser renovados, também são chamados de recursos naturais renováveis. E o que são não renováveis? A exemplos aqui, então, vamos citar aqui o exemplo dos renováveis: a energia solar, o solo, a água, a energia hidrelétrica, fazem parte, então, dos recursos naturais renováveis, que podem ser renovados. E os não renováveis, o que é que são? São aqueles que se esgotam à medida que a gente vai utilizando. À medida que a gente vai utilizando cada um deles, que são utilizados, eles podem se esgotar. Também são retirados da natureza e levam muito tempo para serem refeitos novamente. Então, a exemplo disso, nós temos o petróleo, nós temos o gás natural, o carvão,
são recursos naturais não renováveis, ok? Para que isso aconteça, que a gente tenha a preservação desses recursos, nós precisamos entender o que é consumo consciente. Essa preservação desses recursos naturais é necessário que haja uma conscientização nos seres humanos. E essa conscientização é chamada de consumo consciente. Vamos definir esse termo. O que é o consumo consciente de produtos do recurso natural? É a forma como nós usamos esses recursos para que não haja esgotamento no futuro, para que não haja extinção desses recursos num futuro muito próximo. Então, o consumo consciente, a forma como nós utilizamos esses recursos, vai fazer com que nós os tenhamos no futuro, que eles não se esgotem, tá certo? E para isso nós precisamos tomar algumas medidas preventivas necessárias para a preservação de cada um desses recursos. Por exemplo, como medidas preventivas para os recursos naturais e o consumo ser consciente, nós precisamos, primeiramente, economizar. Economizar o quê? Economizar a água, tá certo? Reduzir o consumo daquilo que nós utilizamos e também fazer a reciclagem do lixo. Portanto, as medidas preventivas muito essenciais são a economia da água, vamos reduzir esse consumo para que ela não se esgote, porque apesar de ser um recurso natural, tá, ela pode ser levada à extinção, uma vez que de toda a nossa superfície nós só temos 3% de água potável no nosso planeta. Então nós precisamos entender que o consumo exacerbado, esse consumo excessivo, pode fazer com que ele se esgote. Então, nesse sentido, nós precisamos tomar medidas preventivas. E a economia da água, nesse sentido, é uma das medidas, tá certo? E também nós podemos fazer a redução e consumo consciente, reciclar tudo aquilo que nós chamamos de lixo, que é descartável. Vamos reciclar, vamos falar sobre a reciclagem mais à frente. Com relação à economia da água, eu quero reforçar aqui, reiterar o que já falei, que mesmo sendo um recurso renovável, seu consumo excessivo pode se esgotar. E aí, medidas como, no momento que nós estivermos escovando os dentes, fechar a torneira, tá certo? Diminuir o nosso tempo no banho. Você que gosta de banhar muito tempo, desligar o chuveiro e deixar ele derramando água muito tempo, vamos pensar nesse consumo consciente, tá certo? Muito bem. Vamos falar então aqui agora a respeito da reciclagem. Reciclagem, vamos lá, olho na tela para a gente ver a definição do que seja reciclagem. É o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo produto ou uma nova matéria-prima, com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o impacto ambiental. Nesse processo, o primeiro passo para a realização do processo de reciclagem é a coleta seletiva, ou seja, a separação do lixo por material. E aí, nesse sentido, nós iremos aqui dar uma olhadinha na nossa tela, aprender que a partir das nossas lixeirinhas, o lixo que foi produzido, nós vamos colocar cada lixo produzido para ser reaproveitado ou ser reciclado de acordo com a sua espécie, né? De acordo com as especificidades. No caso, o plástico, o papel, o vidro, o material orgânico e o metal. Para o plástico, nós temos a lixeirinha de cor vermelha e lá nessa lixeirinha de cor vermelha nós vamos colocar todo o material produzido que é reaproveitado ou que pode ser reciclado de acordo com a sua espécie, o caso, o plástico, os PETs, as garrafinhas, as tampinhas, certo? O papel na lixeirinha azul, tudo que é papelão, tudo que é papel que nós podemos reciclar, que nós podemos reaproveitar, nós colocamos, nós separamos, nós fazemos essa coleta seletiva de acordo com essa especificidade. O vidro na lixeirinha verde, tá certo? A matéria orgânica na lixeirinha marrom. E é por isso que a gente olha na coleta seletiva essas cores que vão identificar cada tipo de material. A matéria orgânica, que é o resto de comidas, o resto de alimentação, tá? De frutos, nós vamos colocar na lixeirinha de material orgânico. E na lixeirinha de metal, que é a lixeirinha amarela, nós vamos colocar todo o material que é produzido através do metal, tá certo? E aí a gente pergunta, o que pode ser reciclável desse material? Bom, o plástico ele é reciclável, as tampas, os potes, as garrafas, os recipientes de limpeza, os brinquedos, os baldes. E o que não é
reciclável, mas que é plástico, pode ser plástico. As tomadas, o cabo de panela, as espumas, os acrílicos, as embalagens metalizadas não podem ser recicláveis, tá certo? As garrafas, os potes, os copos, os frascos de remédio que ele compõe a especificidade do vidro, tá? Eles podem ser recicláveis. O que não pode ser reciclável, que é considerado especificidade de vidros, os espelhos, as louças, as cerâmicas, os óculos e também as porcelanas não podem ser recicláveis. Que tipo de papel pode ser reciclável? O que não pode ser reciclável? Os jornais, as revistas, as caixas, os rascunhos, os papelões podem ser recicláveis. E o que não pode, da especificidade de papel, que não pode ser reciclável? Os adesivos, as etiquetas, a fita crepe, as fotografias, papel carbono, papéis engordurados, papel toalha, papel higiênico, não pode ser, então, nesse caso, reciclável, tá certo? Da especificidade metal, o que nós podemos reciclar e o que não podemos reciclar? As latas de refrigerantes, a lata de óleo, a lata de sardinha, as ferragens, canos, arames, pregos, tudo isso nós podemos reciclar. E o que a gente não pode? Os clipes, os grampos, as esponjas de aço, as latas de tintas, as pilhas de bateria. Aí vai caber uma outra especificidade. Todas as atividades humanas, elas utilizam recursos naturais e elas vão gerar impacto no ambiente. E para que isso não aconteça de forma tão impactante, né, como nós vemos atualmente no nosso planeta, nós precisamos entender o que são princípios de consumo responsável, tá certo? E nós chegamos então no nosso quadro Você Sabia? Você conhece o símbolo da reciclagem? Você sabia que a reciclagem, o símbolo da reciclagem, ele surgiu na cidade de Chicago em 1971, quando uma empresa de papelão, reciclagem de papelão, ela resolveu patrocinar um concurso entre os estudantes de arte e design daquela cidade, para que eles criassem um símbolo que viesse a falar da consciência ecológica. E aí, um jovem de 23 anos chamado Gary Anderson foi o ganhador desse concurso. E aí ele idealizou o símbolo da reciclagem nesse formato. Algumas setas que têm o formato de um triângulo, formando então um ciclo na natureza, onde cada uma dessas setas tem um significado. Por exemplo, as setas simbolizam os recursos naturais renováveis, que são a água, o ar e o solo, e também a cor verde de cada uma dessas setas representam a própria natureza. Cada seta desse ciclo aqui, que ele criou como símbolo, a primeira seta representa a indústria, a segunda seta vai representar o consumidor, que vai consumir os produtos que são industrializados, que são fabricados nesses departamentos, nesses órgãos da indústria, e por fim a última seta que vai representar a reciclagem, o ciclo que é feito entre esses produtos, entre essa cadeia que começa com a indústria, vai terminar então no produto final, nos resíduos desses produtos. Então, foi assim que aconteceu, que foi criado o símbolo da reciclagem. E nesse momento nós vamos então para a nossa atividade de fixação do conteúdo que nós vimos hoje. Vamos lá então. Na questão de número 1, de acordo com o que nós falamos aqui na nossa aula de hoje, todos os elementos disponíveis na natureza que podem ser utilizados pelos seres vivos é chamado de quê? Aí nós temos 3 opções. Opção A, recursos humanos, recursos naturais, recursos financeiros. Qual dessas opções? Todos os elementos que estão disponíveis na natureza que podem ser utilizados pelos seres vivos são chamados de recursos naturais. Tudo que a natureza nos oferece. Ok? São exemplos de recursos naturais. De acordo com o que nós vimos na nossa aula de hoje, nós temos então aqui 3 opções. Na opção A, carro, mesa, bola. Opção B, sorvete, chocolate, biscoito. Opção C, água, ar, animais e planta. Qual desses exemplos são considerados recursos naturais? Portanto, a opção correta, a opção C. A água, o ar, os animais, as plantas são considerados então exemplos de recursos naturais. Terceira questão. Os recursos naturais são classificados em... Os recursos naturais têm 2 classificações. Eles pertencem aos 2 grupos.
que são os renováveis e os não renováveis. Quarta questão. O processo de reaproveitamento do lixo descartado é chamado de tudo que é resíduo, tudo que foi descartado, tudo que foi produzido e é chamado de lixo. Esse processo todo nós chamamos de reciclagem. E aí, turma, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Quero deixar aqui um forte abraço, saúde a todos e até o próximo encontro.